como que o senhor lida com o sofrimento humano, que eu acredito que o senhor tenha vários pacientes em fase terminal, né? Principalmente com relação aí à espiritualidade do senhor, como é que o senhor conduz isso aí, pessoalmente? Quanto à espiritualidade, Débora, eu não trabalho essa parte mesmo de jeito nenhum, porque eu sou ateu desde criança. E brigo sempre pelo direito de ser ateu. Porque eu tenho respeito por todas as pessoas religiosas que têm essa espiritualidade ligada a Deus, etc. Eu respeito todas, de qualquer religião. Pode ser crente, pode ser católico, espírita, eu tenho total respeito, respeito verdadeiro mesmo. Porque eu sei que eu pertenço a talvez menos de 1% da população mundial. Agora, esse respeito que eu dedico aos outros, eu quero que dediquem a mim também. Eu também tenho o direito de dizer, olha, a crença religiosa não me atrai, eu não consigo acreditar. Eu tenho uma formação científica, eu acho que eu acho que eu tenho que encontrar uma explicação para a vida, e eu acho que a explicação para a vida, que a evolução dá, que a vida tenha surgido na Terra por acaso, e tenha evoluído por competição e seleção natural, me encanta muito mais, e chegou ao homem, com essa complexidade, com o cérebro que nós temos, por acaso totalmente, porque se não caísse aquele meteórito em Yucatán, que exterminou os dinossauros, nós não existiríamos simplesmente. Os mamíferos que conviviam com os dinossauros eram pequenos roedores que viviam em tocas, assustados. Não dá para um bicho do nosso tamanho sobreviver com dinossauros na vizinhança. Os dinossauros foram embora, azar deles, sorte nossa que pudemos aparecer. Eu acho tão mais maravilhosa essa concepção da vida como absolutamente natural, do que a concepção da vida com um ser superior, com uma varinha mágica, que diz, agora aparece o homem, agora aparece a mulher, Mas eu acho que outros pensam o oposto de mim, encontram mais beleza do outro lado. Eu tenho total respeito. Eu acho que nós, ateus, começamos a sair dos armários hoje. Hoje temos coragem de dizer isso que eu estou dizendo. E os ateus, até hoje, as pessoas que não acreditavam, que não tinham essas crenças, eram tidas sempre como pessoas imorais, pessoas de mau caráter, pessoas fora do pensamento religioso, que era o único pensamento que enleva o homem. Não é verdade. O homem pode se enlevar com pensamentos que não tem nada de religioso. Drauzio, eu queria tocar num assunto mais polêmico da atualidade, né? Que é a questão da condenação da excomunhão e do aborto daquela criança de 9 anos. E, apesar de já saber sua posição, eu queria que você manifestasse. Muito obrigado, viu, Afonso? Olha, eu fiquei muito revoltado com essa história. Assim que saiu essa história, eu estava fora do Brasil, fiquei 4 ou 5 dias fora, quando eu saí estava estourando esse caso aí. Tinha estourado na véspera, acho. E eu li aquilo e falei, não é possível uma coisa dessa. Eu tenho uma coluna na Folha de São Paulo, na Folha Ilustrada, há muitos anos. É uma coluna quinzenal. Eu acho o seguinte, primeiro eu queria me parabenizar com os médicos que fizeram esse aborto. Por quê? Porque qual é a função da nossa profissão? Para que existe a medicina? A medicina existe para aliviar o sofrimento humano. Essa é a função da profissão. A profissão do Afonso existe para quê? Existe para promover a cultura para a população. A profissão do advogado, para defender a lei. Cada profissão tem a sua finalidade. A nossa é para aliviar o sofrimento humano. Eu acho que o que esses rapazes e moças fizeram foi exatamente isso. Tentaram uma medida para aliviar o sofrimento humano dentro da lei brasileira. Nós temos um país que tem uma lei. A lei diz que, nesses casos, o abortamento está justificado. Eles aplicaram a lei, fizeram. O que aconteceu com eles? Foram excomungados pelo arcebispo de Olinda e Recife. Não apareceu uma associação médica, um conselho regional de medicina, um conselho federal, para dizer, olha, esses moços não erraram, eles fizeram o que está na lei, ponto. Não apareceu ninguém. Não apareceu um político que fizesse qualquer comentário a respeito do sucedido. Falou o presidente da República, falou o ministro da Saúde, que são 2 pessoas mais ou menos independentes nessa área. Mesmo assim, com comentários cautelosos.
Eu acho que a igreja fez o que sempre faz. A igreja é muito coerente. Os católicos é que são incoerentes. O que fez a igreja? Fez o que está na lei, no Código Penal do direito canônico. Existe um cânon, tem um número que eu esqueci, acho que 138, que diz que todo abortamento será considerado passível de excomunhão automática. E o que o bispo fez foi justamente obedecer a esse cânone. Ele não está errado, ele está certo, de acordo com o que ele pensa, de acordo com as leis da igreja, ele tem que ser excomungado. Aí as pessoas dizem, não, mas e o estuprador? Condena a mãe excomunga a mãe da menina e não excomunga o estuprador? A igreja não excomunga estupradores. Nós temos aí casos de abusos sexuais contra crianças cometidos por padres pelo país inteiro. Todos nós que estudamos em colégios religiosos somos testemunhas de que isso foi rotineiro. Hoje não sei como é, porque eu ando afastado. Mas isso foi rotineiro nos colégios católicos o tempo todo. Os católicos nunca tomaram uma atitude em relação. O que fez o Vaticano, além de transferir esses religiosos para outras paróquias? Nada mais. A política do Vaticano é claríssima. A Igreja Católica não condena estupradores. Nunca condenou. Por que vai condenar esse agora, exclusivamente? Sabe, eu não tenho absolutamente nada contra a igreja. Eu tenho só uma coisa contra. A Igreja Católica é absolutamente autoritária. E essa autoridade ela exerce de que maneira? Não é pelos benefícios espirituais que ela traga aos seus rebanhos. Não é por isso que ela é autoritária. Ela é autoritária porque ela domina os políticos. Político nenhum tem coragem de desobedecer a igreja. Político nenhum, de nenhuma cidade pequena, grande, média, de qualquer canto do país, quer ficar mal com o padre ou com o bispo da região, porque ele tem medo de não se eleger. E com isso, a igreja usa esse poder dela, que é desproporcional ao número de católicos do país, às pessoas religiosas do país, ela usa esse poder desproporcional para quê? Não é para indicar para os seus fiéis que sigam os ensinamentos da igreja. Quando a igreja diz que é contra a camisinha, contra o aborto, contra a pílula anticoncepcional, contra o divórcio, contra sexo antes do casamento, contra a pesquisa com células-tronco, ela não se limita a aconselhar os seus seguidores que adotem essas medidas. Ela quer impor essas medidas para todos nós que podemos não concordar com elas. Que direito têm esses senhores de querer impor as medidas que eles acham corretas e que eles defendem dizendo que é a palavra de Deus, que eu gostaria de saber onde se acha escrita essa palavra, para a gente poder ler, para ter uma ideia. Como é que foi escrita à mão? É um fax? Foi um e-mail? Como é que eles tiveram acesso à palavra de Deus para dizer que em nome dessa palavra toda a sociedade tem que obedecê-los? Nós vivemos numa sociedade que é leiga e a sociedade tem direito de pensar coisas diferentes, cada um tem direito de escolher a religião que quer, ou tem direito até de não escolher nenhuma religião. Eles não têm direito de impor a vontade. Eu não vejo nada de estranho nesse acontecimento aí.